e nova ordem mundial. E só para relembrar, velha ordem mundial é quando o mundo era dividido entre capitalismo e socialismo, entre União Soviética e Estados Unidos. Depois a gente estudou nova ordem mundial, que é um mundo mais multipolar, vários polos de poder. A própria palavra já diz, muito e polos, vários polos de poder. Aí você tem Japão, aqui você tinha Estados Unidos e União Soviética, os grandes centros de poder. Aqui você já tem o Japão, você já tem a União Europeia, representada principalmente pela Alemanha. Enfim, aqui você tem outros países ressurgindo enquanto potência econômica, política também. E aí eu falei do caso específico dos Estados Unidos, que é conhecido como unipolar. Unipolar vem de um poder, um polo. Sabe por quê, meus alunos? Porque quando você entende unipolar, você está trazendo a força bélica, a força armamentista dos Estados Unidos. E até hoje ninguém desbanca esse lugar dele enquanto o maior poder bélico mundial. Isso faz com que ele intervenha em vários outros países, em aspecto militar mesmo, tá? Aí, nesse caso da geopolítica, sempre que vocês ouvirem falar velha ordem mundial, nova ordem mundial, ou ordem unipolar, já sabe do que se trata. E aí, geografia da população, a Beatriz deve ter mencionado, né? População absoluta, relativa, pirâmide etária, enfim, dá muito pano para manga, é só esse assunto aqui. E ela deve ter falado de agricultura também, que no caso do Brasil é principalmente moderno. O agronegócio, enfim, vários outros assuntos também que rendem muito. E eu vou trazer essa aula fazendo uma breve apresentação de como eu conduzo, tá? Para vocês saberem o porquê eu escolho um assunto e não outro. Cada professor tem o seu próprio motivo e, claro, todos os assuntos são relevantes. Principalmente esses dois aqui nem se falam. E eu dei essa aula aqui, agricultura, semana passada, população essa, semana. Agricultura no Enem passado, só no Enem passado eu dei 5 questões só de agricultura. Então, gente, ó, assunto que cai. Só falando de agricultura do Brasil. População é um clássico também, mas isso me chamou muita atenção. 5 questões do Enem de 2021 só falando de agricultura. Aí, beleza. Nilson, pode passar aí, por favor. Eu vou ficar a par. Quantos alunos tem online? Online, 6. Então, boa noite, os 6 alunos também, né? Eu não estou vendo o nome. Boa noite, Beatriz, Kevin, Lívia, Márcio, Patrícia e Rafaela, tá? Sejam bem-vindos também. Então, como eu estou conduzindo o projeto com vocês, trazendo os principais assuntos que caem na UERJ. Falei de geografia política, no que tange a velha nova ordem mundial e a ordem unipolar, e hoje eu vou trazer um grande conjunto sobre o aspecto econômico, falando de como surgiu o capitalismo, quais são as fases dele, porque ele teve fases, mas capitalismo que você tem, deixa eu ver uma marca aqui, que alguém esteja usando, que seja a Nike. O fato da gente usar uma empresa norte-americana, isso é uma característica mais recente, mas o capitalismo surge das grandes navegações. Vou falar isso. Vou falar das fases industriais, que também teve seu próprio andamento, né, com as grandes descobertas tecnológicas, e por fim eu finalizo com globalização. Eu vou falar de forma bem pausada, vai ter momentos que eu vou parar para vocês tentarem resolver as questões para ficar didático, e não só ficar essa coisa de eu falando o tempo todo, tá bom? Bom, vamos então. E só para lembrar, fontes de energia é um assunto que cai muito, cartografia. Eu dei essa aula de cartografia ano passado, para vocês desse ano não tem ainda não. Eu acho. Eu tenho até que ver isso. Geografia urbana. E, ó, fica aí uma coisa interessante para quem anda muito no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Lá já é um aulão. O centro do Rio traz muito aspecto histórico. Quando vocês andarem, vocês já vão ter uma aula. E cai na UERJ. Aspecto histórico do Rio de Janeiro. Do que se tratava o Rio de Janeiro antigamente. Aí o curso histórico do período colonial. Tá vendo? São nuances, assim. A própria Avenida Presidente Vargas foi uma reforma para tornar o Rio de Janeiro mais moderno. Era a capital do país. Por muito tempo a gente foi a capital do país. Cara, tudo isso é aulão. E aí você tem a geografia política, assuntos da atualidade, pode entrar vários assuntos da própria
própria questão Ucrânia que eu mencionei também foi assunto da aula. E questões ambientais, que de todas é o que mais cai, questões ambientais. Só que questões ambientais é uma coisa interessante, porque ela atravessa as disciplinas. Tu vê a questão ambiental, tudo que é assunto. Não é só o papel da geografia, história, pode falar, né? Convivência, ecologia, né? Quais são os bichos, enfim, é bem vasto. Inclusive, na última aula, a gente discursou um pouco da questão ambiental da Amazônia, dos recursos dos índios. Caramba aí. Mas estava assim, fora do contexto, mas a gente acabou aderindo e rolou uma discussão. Legal. A gente chama isso de conteúdo transversal. Ele corta tudo que é disciplina. Ele não é só interdisciplinar, não é geografia conversando com biologia. Ele atravessa a humanidade, dependente da área. E é muito interessante você mencionar isso, porque ele brotou de um assunto durante uma aula que às vezes nem era o foco, mas se tornou uma discussão. Bem interessante, né? E outra coisa que eu sempre falo com alunos, assim, que numa conversa a gente aprende também. A gente está nesse estilo aula, né? Cada um numa cadeira e tudo mais, só que numa conversa você aprende também. Pode passar, Nilson, por favor. Então, geografia, não sei se vocês conseguem distinguir o que a geografia estuda. A geografia estuda pessoa e meio ambiente, né? A natureza. Então, para você estudar a forma geográfica, né, das situações, dos eventos, precisa ter a relação do ser humano com a natureza. Se só estudar ser humano, vira uma sociologia. Se só estudar a natureza, vira uma biologia. Então, precisa saber assim, tá, mas por que aquelas pessoas estão ali? Desde quando elas estão ali? Por quê? Como elas lidam com a natureza? Então, a gente faz muito essa relação. Tá bom? Em algumas circunstâncias você vai focar mais em meio ambiente, como é o caso de estudar rocha. Não vai, o que o ser humano fez? Vai pensar assim, o que o ser humano utiliza? Aí vira o minério, extração de minério. Então você pega algo da natureza e usa como forma de vida. Tá? Aí, nosso objeto é um espaço geográfico, meio natural e humano. A gente transforma a natureza e a gente transforma a partir das técnicas. Técnica é a forma como que você usa a natureza, a partir do quê? E aí, o próprio termo tecnológico já tem uma carga que é o seguinte. Pô, professor, é tecnológico, subentende algo muito moderno. Por que será? Porque a técnica evolui. Se ela evolui, ela transforma muito mais a natureza do que antigamente. Dada a expansão das pessoas, nossos gostos, nossas necessidades mudaram. A gente não só consome o que a gente precisa, a gente consome o que a gente deseja. Ninguém precisa ter o seu iPhone, mas a gente quer ter o seu iPhone por gosto, por desejo. E aí, para isso, tem que explorar mais. Mão de obra qualificada, enfim, é vasto, gente. Geografia é muito vasta. E aí, você tem aí ferramentas de análise. Quando você analisa do aspecto do lugar, está falando do sentimento. Se você sente medo, se você sente afeição. Quando você está num lugar assim, sente que você vai ser assaltada. É sentimento de topofobia. Você tem medo daquele lugar. É uma sensação horrorosa. Sim, essa sensação horrorosa é a sensação do lugar, que o lugar te proporciona. E ele ou pode pode te repetir. Você espaço por um lugar, mas tem que participar de um convívio, seja ele estatal ou não. Porque meus alunos não são mulheres, né? Pode envolver poderes que nem são legalizados. Poder paralelo, por exemplo, né? Seja tráfico, milícia, você pode ser cortado por vários tipos de poder. E aí você fica refém desse tipo de poder. Ou então você é o próprio poder daquele lugar. Pode ser também. E aí, região é quando você tem um aspecto mais determinante. Uma região que é mais quente, uma região que é mais fria. Tá? E paisagem é aquilo que você não só olha, mas você percebe. Vamos supor, uma pessoa que não enxerga. Será que ela não está percebendo onde ela está?
ela percebe, pelo cheiro ela percebe, pela audição ela percebe. Então a paisagem é percepção. Eu acho que tem gente... Eu estudei o telefone. Ah, é? Tá. E por fim a gente tem a cartografia como forma de igual a foto, que você vê assim, um fotógrafo, realmente faltou luz aqui, a cartografia a gente olha e tenta compreender o que está sendo transmitido. E no mapa, é porque não tem um mapa aqui, mas em um mapa você pode extrair muita informação. Eu guardei o meu livro. Gente, existem mapas de tudo quanto é tipo. Um dia eu vi um mapa onde tem mais gato do que ser humano no Brasil. Mapa onde mais tem pessoas que aderem ao catolicismo, ou protestantismo, né? É mais pro lado evangélico. Tu pode mapear isso. E a cartografia, então, surge como uma ferramenta pra gente analisar o espaço geográfico. Amplo, né? Muito amplo. Então, pode passar. Agora, essa questão do gato, eu acho que é real, porque lá no bairro que eu moro, tem uma vizinha que tem 17 gatos. Só ela vai dar um peso pra esse mapa absurdo. Não, fora os cachorros, ela tem 5. Nossa! Isso foi o que Pode continuar. Tá. Gente, então, vocês já ouviram falar de sistema feudal? Começando já a aula, que é sobre geografia econômica. Vou tentar passar isso aqui. Peraí. Eu tinha observado que esse piloto, ele mancha. Vou tentar escrever menos. Senão, apesar que a gente precisa escrever, né? Professora, a gente vai ter acesso a esse conteúdo? Sim, vai ter sim. Eu vou tentar não usar tanto o quadro para não ficar manchando. Então, vamos lá. Seguinte, no sistema feudal você tinha duas formas de se inserir numa sociedade que era vivenciada no campo. Ou você era um servo, ou você era o dono da terra, o senhor feudal. E aí, em alguns casos, você prestava uma obrigação de voltar uma parcela do que você produz para ele. Afinal, ele estava cedendo a terra dele. Ou então, alguém aqui já assistiu Game of Thrones? Essas séries que tem os vassalos, que eles tinham uma questão da honra e que a palavra tinha poder, os negócios eram feitos com meio do aperto de mão, em alguns casos Sim, isso também era contratos, porque você era contratado por meio da sua servidão, honra por meio da honra, do respeito e proteção. Gente, tudo começou antes, né? Nessa transição para o capitalismo era assim. Tudo se dava por meio rural, da terra, em troca de alimento e proteção. Tanto que nisso que começa a juntar alimento, produção, eu começo a trocar mais. Nilson produz uma coisa, você produz outra, você outra e a outra. A gente está trocando. Só que vai começar a acumular alimento. E se acumular alimento, eu já começo a comercializar. Se vocês tiverem a experiência, vá no CCBB no último andar, que tem como eram as trocas comerciais. Não era o dinheiro, o papel. Era concha, era açúcar. Era esse tipo de coisa. Sim. E aí vai ter uma coisa que começa a dar a cara de concentração. Não era você acumular muito açúcar. Passa a concentrar, sabe o quê? Algo chamado, aqui eu vou escrever que é importante, metalismo. Metalismo é uma moeda de troca baseada em... Vocês podem observar que é a história do Brasil. O período que a gente começou a mais receber imigrantes europeus, principalmente portugueses, foi quando a gente achou pedras preciosas em Minas Gerais. E aí, ó... Professora, dá licença rapidinho. Toda? Ô, Nilson, tem como você botar o slide aí que estava aparecendo para nós aqui, não? Por favor. Tá, rapidinho, eu só estava consertando um problema aqui, beleza? Valeu. Eu já estou falando da parte comercial antes de especificar o que é Catarina, mas vamos lá. É que a gente conversando vai longe, né? Professora, mas essa descoberta, quando começou a atrair os europeus, foi legal? Foi por meio da colonização. E no caso, a colonização não tinha essa discussão se era legal ou ilegal. Era quem era mais poderoso. E no caso, quem era mais poderoso eram as grandes potências europeias. Espanha,
Portugal, os grandes colonizadores. Por isso que você tem conquistas de terras na América, inclusive Brasil. Eles vinham, pegavam na mão grande, E aí você tem vários extermínios de indígenas dessa época. Lembrando, nessa época, a mão de obra era escrava. Então você tinha algo chamado comércio triangular. Eu pegava produtos primários nas minhas colônias, no lugar que eu conquistava, a partir da mão de obra escrava proveniente da África, e aí esses produtos retornavam para a minha metrópole, Portugal, Espanha, para que aqui eu transformasse, por exemplo, em perfume, em tapete, e revendesse para a minha colônia. Pode não ter a discussão de se era legal ou ilegal, mas quem se favorecia era a metrópole, não tinha conversa. Mas nesse caso, antes de eu trazer o que é capitalismo de fato, percebam que o capitalismo surge com acumulação. E aí vamos para o primeiro slide. Só para trazer para vocês, eu vou falar de tudo isso. Pode passar, pode. Isso. Para cima mesmo? Para baixo, para baixo. Vou falar de tudo isso, mas eu já mencionei. O que é o capitalismo? E aí, uma curiosidade muito interessante. Vários alunos perguntam assim, professora, eu sou capitalista? Eu pergunto, depende. Você, quando ganha seu dinheiro, você acumula ou você gasta? Porque para ser um capitalista, você precisa querer sempre acumular. Porque você tende a sempre buscar o lucro e a acumulação. Por isso que é capitalismo. Capitalismo é um sistema político e econômico que visa a acumulação de capital através do lucro. Então, o objetivo do capitalismo é lucrar, não gastar, entendeu? E aí, beleza. Professora, mas a gente vive o capitalismo. Sim, vocês vivem. Porque de duas, uma. Ou vocês vão ser donas dos meios de produção, ou seja, dona de fábrica de terra, ou você vai ser a mão de obra, que no caso é a força de trabalho. Quem aqui trabalha? Você trabalha? Então, você talvez seja a dona, mas com certeza ou você é a dona ou você é a funcionária. De duas uma. Então, queira você, queira não, a gente vive sim no sistema capitalista. Porque para a gente sobreviver, a gente precisa do dinheiro. E só para voltar ao que eu estava mencionando, o dinheiro era o alimento. Se transformou em pedras preciosas e hoje em dia é o papel. E te falar, a gente está caminhando para um ponto que nem o papel é mais. É mesmo, porque a tecnologia, Entendeu? você tem dinheiro, mas não está no Sim. sentido, né? Exatamente. Agora é pixel, Sim. débito, Isso até por questões de segurança. Porque conforme o capitalismo se amplia, a globalização se amplia várias problemáticas também, a própria violência. Porque você nota que é um sistema desigual. Para muitos, para poucos terem muito, muita gente tem pouco. E nisso as pessoas passam a disputar mais. E, vocês sabem, as pessoas disputam por vezes de formas ilícitas. E aí a violência tende a aumentar. E aí a questão da gente estar indo para o campo da abstração, do financeiro, por exemplo, vou mostrar aqui, a minha carteira não tem dinheiro, ou tem Rio Card ou tem cartão de crédito. Abstração. E aí é uma forma da gente sobreviver, porque a gente se adapta, e isso é capitalismo financeiro. Não precisa mais do mentalismo igual teve na primeira fase, quando foi colonizado, quando o Estado, representado pelo rei, ele queria sim extrair produto primário, extrativista dessas colônias, principalmente no caso do Brasil. Minas Gerais é um grande exemplo. Várias cidades de Minas têm nomes: Ouro Preto, Ouro Branco, Diamantina, tudo em referência a essa época, porque foi sim encontrado essas pedras preciosas lá. E aí, beleza. Aí a gente tem a sociedade dividida, então, entre burguesia e proletariado, donos de meios de produção e aqueles que exercem a força de trabalho. E aí, só para dizer uma curiosidade, burguesia vem de burgo. Burgo era a fortaleza em volta dos castelos, justamente onde os pequenos comerciantes ficavam. Antes de ser, os grandes comerciantes eram pequenos. Justamente nessa transição do sistema feudal que eu mencionei ali para o começo do capitalismo. Quando essa galera aqui começou a se expandir por meio de navegação. Aí vou mencionar rapidinho, existem dois caras que entram em disputa no pensamento. Esse aqui diz que o capitalismo é positivo, porque ele permite a sua liberdade de escolher, ele permite que você participe de uma democracia, e esse aqui diz que é uma forma de exploração, capitalismo, justamente porque ele se aproveita da desigualdade em
acumular a partir de muitos não terem acesso ao que aqueles poucos têm. E eles só têm muito em função dessa concentração. Então, para um é liberdade, para outra é exploração e desigualdade. Por isso que eu botei essa rixazinha aqui. E os dois são clássicos de cair. Marxismo e liberalismo econômico. Tá? Vale a pena. A gente ouve mais falar Do marxismo, só que a gente vive mais o liberalismo. Quer um exemplo? Quando vocês encontram o discurso você é capaz, basta se esforçar, isso é liberalismo. Porque entende que você tem a liberdade de buscar o seu próprio sucesso. Então, por mais que a gente ouça falar o marxismo ele defende que o Estado controle. Mas a gente está vivendo uma tendência que as responsabilidades que a gente vive é consequência dos nossos próprios atos. No fundo, a gente sabe que é um monte de coisa, tá? Mas o liberalismo diz isso. E é engraçado que a gente, por mais que ouça falar mais desse, vive mais esse. Você não vê o governo controlando aí. Você vê pessoas que estão cada vez mais empregadas porque não conseguiu. Sacou? Então é muito interessante ver, né, esse tipo de discussão. Pode passar, por favor. Aí a primeira fase que eu mencionei. Esse é o comércio triangular. Você tinha a mão de obra extraída da África, mão de obra escrava, tinha o tráfico negreiro aqui, eles eram utilizados para extrair os produtos primários aqui, para voltar para a Europa e ser transformado aí nesses produtos chamados manufaturados, aquele produto mais artesanal, mais transformado, tá? E ó, aqui já começa uma cara, esses produtos valem muito mais do que um produto primário, isso não vai mudar. Com o capitalismo, minha Ana, quanto mais o produto é beneficiado, transformado, mais ele vale. Eu pergunto para vocês, será que uma maçã vale mais que um tênis? Será que uma laranja vale mais que um celular? Porque é diferente. E o nome disso, já adianto aí também, é DIT. DIT é Divisão Internacional do Trabalho. Tem no slide, já menciono. DIT é como cada país vai se inserir no capitalismo. Ou ele vai produzir aquilo que demanda mão de obra mais qualificada, ou nem tanto, uma mão de obra simples, ou ele vai fazer com que um país produza algo extremamente tecnológico. Seu celular, qual é a marca dele? Samsung. Samsung é da Coreia do Sul. Seu celular, qual é a marca dele? Apple, Califórnia, Estados Unidos, Vale do Silício. O seu é Samsung também? O meu também. Ou seja, países extremamente desenvolvidos. E aí, se você comprar um café, o maior produtor de café é o Brasil. Carne, o maior produtor de carne é o Brasil. Soja, o maior produtor de soja é o Brasil. E aí, olha que distante. Países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, eles produzem produtos muito mais baratos. E para o mercado internacional, vale muito menos comprar do que um celular. Com certeza, seu celular deve ter sido, no mínimo, 3 mil, dependendo da marca, ou do modelo, né? Então, gente, olha como o capitalismo ele é sagaz. E, ó, depende de país para país. Porque senão todo mundo ganharia o mesmo. Você teria as mesmas profissões. Tem profissão que tu não vai achar no Brasil. Ou, né, de forma muito esporádica, específica, tá? Aí, beleza, não passa ainda não. Primeira fase, comercial, começa no século XVI, né? Com as grandes navegações, e aí essa navegação é por meio, sim, da colonização para garantir mais território, mais recurso, a partir da mão de obra escrava. Aquilo que eu mencionei, você produzia a partir desse produto que era extraído daqui, transformava em produto manufaturado, e ó, lembra que aqui era o Estado representado pelos reis, que financiavam. Você não tinha ainda o capitalismo livre e leve solto. Não era a mão invisível, ainda era o Estado. Cada embarcação, minha aluna, era a grana do rei, tá? E aí, claro que o rei se favorecia ainda mais a partir do imposto. Sempre foi assim. Só que a tendência é que os impostos, em alguns casos, eles diminuam futuramente, né? Para que aí, de fato, as próprias empresas que comandem, né, como elas vão agir. Algumas empresas têm até isenções fiscais, em alguns casos. Não tem mais aquela mão pesada do Estado, ó, não pode isso, não pode aquilo. Pelo contrário, o Estado até permite muitas coisas para que venha, para que, por muitos casos, assim, ofereça mão de obra, ou postos de trabalho, enfim, tem tudo isso. Mas, em consequência disso, a gente que
como que eu vou dizer, usa, né, que compra, paga muito imposto. O Exatamente. Brasil, eu ouvi dizer que o Brasil é um país que mais paga imposto. Nosso imposto está embutido nos produtos que a gente compra. E aí, conforme você compra um produto de fora, tem mais imposto ainda, porque é mais tecnológico, né? E aí o produto tecnológico ele é muito mais caro, justamente porque a gente não produz ele vem de fora, do que se a gente produzisse aqui mesmo e comprasse um produto nacional. Exemplo, a Positivo. A Positivo é uma marca de computador muito mais barata do que um da Apple. Muito mais. Só que aí a qualidade também nem se discute, né? Então vocês veem como a balança pesa. Isso antes de falar, tá? Antes de chegar nessa fase mais atual. Tô falando só da primeira, que era comercial. Pode passar, por favor. Beleza. Aí você tem essa segunda fase. A segunda fase é bem simples de entender. Porque ela começa no século XVIII. Gente, isso é coisa para gravar. O que acontece no século XVIII? Revolução Industrial. Por que acontece a Revolução Industrial? Porque se descobriu algo chamado carvão mineral que vai ajudar a produzir muito mais. Não tinha. Você tinha barco a vela, você não tinha barco a vapor. E aí, depois que você descobre o carvão mineral, aí sim eu posso produzir mais. Aí eu começo a criar as indústrias. Aí eu passo a ter transportes muito mais amplos, muito mais velozes, e eu produzo muito mais. Mas aí você tem o quê? A mão do Estado cada vez menos. Quem passa a liderar agora é a própria empresa, os donos das indústrias, o liberalismo econômico. E aí, ampliação da mão de obra, da exploração do trabalhador. Quer um exemplo? Aqui nessa fase, tu tem o êxodo rural. Alguém sabe o que é êxodo rural? Bem simples, tá? São palavras assim que a gente pode ter ouvido falar, mas não grava. Êxodo rural é a saída da população do campo para a cidade. Se você passa a ter um aumento de pessoas vivendo na cidade, buscando esses empregos nas indústrias, o que acontece? Você começa a ter poucos postos de trabalho para muita gente. É o que a gente vive hoje em dia. Uma empresa tem X vagas, vai ter um monte de gente competindo por essas vagas. O nome disso, para Marx, é exército de reserva. E sabe qual é o grande problema do exército de reserva? Ele tende a diminuir o custo do próprio salário, porque as pessoas que estão disputando pela mesma vaga vão aceitar salários cada vez mais baixos. Isso é o que acontece até hoje. Por quê? Vou te falar o porquê. Porque numa indústria... Você pode abrir o slide, por favor, mas eu vou mencionando. Professor, Não, claro, pode ir. no começo, as primeiras embarcações eram a vela? Mas isso antes de ter as grandes colonizações, até porque para você extrair produto primário, as embarcações precisavam ser de grande porte, mas tinha, as caravelas tinham, né? Mas a tendência é aumentar cada vez mais conforme tu encontra, deixa eu ver, já até apaguei, técnicas. Cada vez que você avança as técnicas, você transforma mais a natureza, usa mecanismos muito mais modernos, você explora mais. E aí tu vai tendo uma escadinha. Tem a vela? Tem a vela. Mas aqui, putz, muito mais. Muito mais. Explora, explora, explora. Você ainda vai ter colônia. Você vai ter colônia. Mas aí tem essa característica. Agora você tem as indústrias. Tu não tinha as indústrias, tu tem conforme se descobre o carvão mineral. E aí você tem o exército industrial de reserva e outra coisa também. Posso te usar como exemplo desse caso de Marjorie? Vamos supor, eu sei que é muito pessoal, mas pode inventar o valor se quiser. Quanto que você ganha de salário? 1.200. 1.200. Você trabalha em qual setor? Doméstica? Tá. Vamos supor, porque quando você entra como autônoma, né? Eu vou dar outro exemplo. Vamos supor que você fosse atendente de farmácia. E aí, em um dia, você venderia mais de 1.200. Tá, de 20 dias, em um dia, vamos supor, em um dia você faturaria muito mais do que você recebe no mês todo. Sabe o que isso significa? Que nos outros 19, o que você
produz a mais, o excedente vai tudo como lucro do dono da loja. Entendeu? Porque eu não posso te dar como exemplo, porque você é autônoma, então você que faz suas regras. Mas, minha aluna, é dizer o seguinte: em um dia você fatura o que você ganha em um mês. Os outros 19 dias úteis vai tudo para o bolso do seu patrão. E o que você pode falar? Tu não pode fazer nada, porque você é só uma proletária, você não é a dona dos meios de produção. Sacou? Por isso que o capitalismo precisa da acumulação. Ele só sobrevive da acumulação. Senão não é capitalismo. Aí, beleza. Você tem aí modelos produtivos. Quem vai para a administração vai estudar isso. E é muito interessante. Enfim, vou tentar ser bem didática. Alguns grandes donos de indústria, eles pensaram em táticas para produzir mais. Eles pensaram o seguinte: Taylor foi o primeiro. Como é que eu posso produzir mais? Como é que eu posso controlar meu funcionário? Dividindo funções. Você fica na parte administrativa, executiva, e você na executiva. Vai ter um tempo para vocês produzirem. Eu vou controlar o tempo que vocês produzem. Taylor já junta aí a administração científica, distinguir funções. Cada funcionário vai ter uma função. Começa com ele aqui, tá? Foi genial. E aí vem Ford, Fordismo. Henry Ford, dono da Ford. Ele pensa o seguinte: vou pegar isso que Taylor pensou e vou fazer o seguinte: vai ter uma esteira, nessa esteira vai passar uma peça, você vai montar uma coisa, você vai montar outra, no final vai ter um produto. Isso é o Fordismo. Mas isso acontece até hoje. Nas empresas. Exatamente. Faz muita produção. Eu, inclusive, já trabalhei. Olha só. Cada um fica lá encarregado de uma função e tem o encarregado que fica lá passando de funcionário por funcionário com reloginho para controlando o tempo em que você faz cada unidade de produto para a produção dele. Exatamente. Isso é linha de montagem. Essa linha de montagem é uma esteira da qual você vai montando, igual o colega descreveu. Por quê? Você precisa produzir em larga escala. Nesse caso, se aplica a produtos padrões, tipo o mesmo carro, tá? Isso você tem, por exemplo, o Fusca, que era um carro bem padrão. Não esses carros que ficam mais modernos, e aí muda uma coisa, muda outra, aí é mais específico. Mas esse produto mais padronizado, ele veio sim do Fordismo, nessa linha de montagem. E aí a ideia é o quê? Produzir mais em menor tempo, cada vez mais. Só que qual é o defeito disso aqui? Será que nessa produção em grandes quantidades você vai ter o suficiente de gente para consumir? Será que a quantidade de produção vai ser a mesma que de consumo? E aí, sabe o que acontece? Você, na década de 29, na Grande Depressão, na crise de 29, estava esquecendo do termo, na crise de 29 você tem a Grande Depressão nos Estados Unidos. Sabe por quê? Produziu muito para pouca gente consumindo. E aí superacumulou, superproduziu. E aí as pessoas passam a ser despedidas, porque não tem ninguém para comprar o que elas produzem. E aí qual foi a tática? Cara, é perfeito como cada um vai dando resposta. Só que aqui muita gente vive uma condição precária. Isso aqui é Estados Unidos, tá? O grande centro capitalista. Como você viu na aula de velha ordem mundial. Os Estados Unidos é antigo nisso aqui. Gente, sabe o que o Toyotismo fez? Toyotismo é Toyota, lá do Japão. Pensou assim: para eu não ficar com esses produtos acumulados, eu vou produzir sob demanda. O termo é just in time, em inglês, tá? É um clássico, fala tudo em inglês também. Just in time. Os produtos são feitos aqui e agora, sob demanda. Quer um exemplo? Se você entrar em uma loja, até antigamente, vai ter até uma questão que eu vou cobrar pra gente fazer agora. Teve uma época que geladeira colorida estava na moda. Não teve na época? Era vermelha, amarela, se eu não me engano, Pois tinha azul. Mas não teve uma tendência de voltar? Não sei. Teve uma campanha da Brastemp colocando umas cores mais diferentonas. Eu acho que sim. E até o celular tem cores exclusivas que tu só acha no site. E aí vai ser mais caro. Esse verde mais recente aí da Apple, vai ver a diferença do valor desse verde para o valor prata
os carros. Quando o carro ele não é prata, ele é muito mais caro. Porque ele está indo segundo o toyotismo. É um produto personalizado, um produto que é a sua cara. E para você ser diferente, você vai pagar mais para isso. Porque você quer algo diferenciado. Só que eles não são bobos. Eles não vão produzir e deixar exposto na loja. Ele vai produzir segundo o requerimento de alguém. Que é um exemplo bem bobo. A Coca-Cola, quando veio com o nome, tinha uma parte lá do site da Coca-Cola que você podia preencher qual nome estava faltando no seu bairro. Para que a latinha chegasse com o seu nome. Pô, isso é genial, gente. É uma forma de você vender. Foi um professor que me falou isso. Se você não achasse Nilson inscrito na Coca, tu podia entrar no site e pedir com o seu nome no bairro. Demanda. É uma produção regulada pela demanda. Isso faz com que a produção não acumule. Ela só seja produzida em função da própria procura. Oferta e procura, né? Princípio do mercado, liberalismo. E tem, né? Público para isso. Tem. Cada vez mais a gente está caminhando para isso. Você não tem que usar a Ipanema, você tem que usar a Ipanema com a fivela. Você não tem que usar o Nike preto, você tem que usar o Nike com verde. Você não tem que usar o cabelo, até serviço, assim, cortar o cabelo de forma básica, você tem que dar uma repicada, porque tu quer ser diferente. E o capitalismo pega essa sua necessidade de ser diferente para produzir mais, para te vender aquilo, independente do que seja. Eu ia fazer uma crítica, olha, por exemplo, a galera que lê muito Marx, não tem que comprar livro do Marx, também é o capitalismo. Então, gente, o capitalismo ele atravessa, é sutil, é a partir da demanda. O seu gosto pessoal vira mercadoria. E aí, beleza. Por último, o volvismo. Aqui, é porque a imagem não está mostrando muito. Você vai ter um funcionário só aqui na Volvo, e aqui é o seu exemplo que você descreveu. Sim, exatamente. Ai, que empresa ridícula. Tá tudo bem, ela é bem tradicional, né? Bem tradicional. É bem assim, é um do ladinho do outro, mas em questões de segundos, cada um já pode perder a passagem. Quando, porventura, alguém perder a passagem ali, automaticamente, aquele produto ali que passou aqui, que alguém não concluiu, ele vai fazer assim, ó. Isso vai voltar. Ele não vai evoluir, ele vai voltar e aquilo dali, de alguma forma, quem deixou passar vai ter que responder. Tá vendo? Extremamente forgista. Você já ouviu falar do termo alienado? A galera adora falar, assisti Big Brother alienado. Alienado vem até do forgismo. Às vezes você está produzindo uma coisa que você não tem nem noção do que é. Você só está fazendo, só está executando. Você se aliena de algo que você está mexendo, sabe? Porque você não tem noção do todo. Você só é uma peça daquela ferramenta. E o que vai virar, não se sabe. Ou se sabe, né? Falando um com o outro, talvez saiba. Aí o volvismo não está mostrando, mas o volvismo ele mexe muito com a computação, a robótica, inteligência artificial. Você não precisa de ter essa gama de funcionários. Um só, mexendo no computador, conduz a máquina para que a máquina encaixe as peças, produza um carro. E aí você tem. Será que Volvo tem o mesmo valor que um Ford e um Toyota? Os carros são bem diferentes. Um Volvo é sofisticado, é um carro de luxo. E aí, isso aqui vai bater de acordo com o valor que esse carro vai valer. Aqui vai atender um mercado muito mais sofisticado. É surreal. E, gente, eu não vou falar muito mais para não ficar... Não, vou falar, mas só para não ficar me adiantando muito. Mas na fase industrial, tu tem 4 fases, /3. A fase que você descobre carvão mineral, que é a primeira fase. A segunda é quando descobre o petróleo, que aí já entra a eletricidade. E a terceira que é quando entra os bancos. E aí o banco financia. O banco, ele enriquece a partir do empréstimo que ele te dá. Se você quer fazer a tua empresa crescer, eu te empresto. Mas é o banco que vai ganhar em cima dos juros. Vocês sabem na hora de pedir o empréstimo como é que é, né? Então aí já entra, minha aluna, o abstrato. O abstrato é aquilo que você não vê, mas tu paga. Tu paga ali, tu paga. É o dinheiro abstrato. E aí você vê empresas, por exemplo, que não são mais físicas. Empresas que você encontra na internet. Uma loja online.
cartões que você não precisa nem ter ele mais no toque, né? Você no aplicativo faz suas transações. E se você quiser ser dona de um pedaço da Coca-Cola, tu pode. Tu compra uma ação. Mas aí não é qualquer pessoa que compra, né? Imagina uma ação da Coca-Cola. 2 milhões. Twitter estava avaliado em não sei quantos milhões. Eu creio que Coca-Cola seja muito mais cara, inclusive, do que o Twitter. Porque a Coca-Cola, curiosidade, Coca-Cola nasceu para ser xarope. Hoje em dia é até marca de roupa. Tomou uma proporção absurda. E aí, outra tendência do capitalismo chamado financeiro informacional, que é já indo para a terceira, quarta fase, se tende a fazer com que empresas que já são grandes crescerem ainda mais. Exemplo, quando vocês abrem o WhatsApp, vai mostrar um símbolo, o Meta. O Meta era o Facebook antigamente. O Meta tem o Mark Zuckerberg como dono. O Mark Zuckerberg comprou o Instagram, comprou o WhatsApp, comprou mais o que? Ele já era dono do Facebook, ele que criou o Facebook. Ele tentou comprar o Snapchat, não conseguiu, e aí o que ele fez? Meteu history em todas as redes sociais dele. Ele comprou o Twitter também. Comprou o Twitter também? Eu acho. Então, certeza. eu não tenho certeza do Twitter, não. Mas o que isso significa? Boa noite. Isso significa que o mercado por mais que seja livre de concorrência, de disputa, uma empresa grande vai tender a aumentar justamente pelo poder econômico, que ela já é poderosa. E se vir uma empresa menor, ela compra. Ou então a própria empresa entra em falência porque não tem suficiência para disputar em pé de igualdade com essa grande empresa. E aí, beleza, pode passar, por favor. Eu botei um exercício aí para vocês tentarem fazer. E aí eu vou dar um tempo, uns 5 minutos, até para dar uma respirada também, para vocês tentarem fazer. Tem tempo para isso que hora terminar? Pode ir até 8h30. 8h30? São 7h30 agora. Quando for 7h35, eu corrijo com vocês. Se tiver alguma dúvida, pergunta, tá, gente? Sim. Deixa eu ver. Vamos também. Ao contrário. É rapidinho, tá, gente? Depois eu assino. Não, tá ótimo. Aqui. Faz industrial. A terceira fase da Revolução Industrial teve a informática. A internet também proporcionou essa comunicação em larga escala planetária, né? A gente consegue comprar online, consegue acessar informações que estão disponíveis em várias partes do mundo também, com essa nova tendência, né? Tá. Só para memorizar. A gente vai ler ali e responder aqui. Pode ser, então me falando também, tá? É bom que vocês se acostumam a fazer questões e todas são de vestibular mesmo. Eu já fiz. E elas estão numeradas de acordo com o que está na folha de exercícios de vocês, tá? Eu vou disponibilizar depois também. Esperar um pouquinho, mais 4 minutos. Alguém vai falar no chat? Agora não. Eu só Eles podem responder, a galera do chat pode responder também, tá? acho que eu perdi daqui o áudio do Márcio. Saiu no. Não sei. Foi ele, né, que falou. Aí é falando do quê? Do Fordismo, né? Não, é porque eu falo muito, pergunto muito. Mas tem que perguntar mesmo. Eu adoro gente assim. Na aula passada, só da eu ia todo, né? Assim é ótimo. Ó, Eu acho que é. Lembra que produção diferenciada vem de gostos.
os gostos, eles entram muito mais com toyotismo. O toyotismo que pega o seu gosto e transforma em produção sob demanda, de acordo com o que você deseja. Márcio respondeu aí. Márcio respondeu? Cadê? Deixa eu ver. Então, vamos nessa. Primeiro ele fala do Taylor, né? Qual foi a contribuição. Que não dá para enxergar direito. Acho que é o contrário, vai ver aí. Oi? Não, mas é um pedaço mesmo, mas não tem problema não. Qualquer coisa eu abro aqui do meu celular. Vou abrir do meu celular para conseguir ler. Espera aí, vou falar para vocês aqui. Só para relembrar, as questões estão numeradas de acordo com o que está na folha de exercício mesmo, tá? Então, fala assim, a 4. Nas primeiras décadas do século XX, o engenheiro Frederick Taylor, o primeiro cara, né, a propor uma forma de você produzir mais, desenvolveu os princípios de administração científica, que consistiam basicamente no controle do tempo e do movimento do trabalhador para aumentar a eficiência do processo produtivo. Ao adotar esses princípios em sua fábrica, o Ford, que foi o sucessor dele, criaram um método novo de produção. A inovação mais importante do modelo fordista de produção foi o quê? E aí, vocês lembram o que ela falou? Ela produzia em sequência do ladinho de outras pessoas, né, e todo mundo, cada um cumprindo uma função específica. Isso tem a ver com o quê? A D não pode ser porque a D é uma produção diferenciada. Você produzia o mesmo produto. E aí, esse foi até o caso da Grande Depressão. Produziam o mesmo produto, todo mundo já tinha, não foi necessário consumir mais e superacumulou. Entendeu? A redução do estoque. Aí, essa redução do estoque é linkada à produção diferenciada. Porque para você reduzir o estoque, você precisa produzir só quando alguém pede. Aqui faz muito mais sentido a linha de montagem, que é o que você descreveu. Entendeu? Aqui é a letra C, tá bom? Mas é assim mesmo, confunde mesmo. É muito bom. Eu tô te falando. Eu acharia que seria a letra A, fragmentação da produção, né? Então, essa é uma boa escolha. Mas, deixa eu já falar um negócio para vocês. É sempre comum de vocês ficarem em dúvida entre duas. Só interrompendo, Não pode. seria uma questão que a gente tem que observar muito no Enem. Você tem que fazer uma boa leitura. Eu confesso que eu não fiz uma boa leitura. Ela está falando ali, achou a resposta. Aí, baseado na resposta, eu fui procurar no texto. Está no texto. Isso. Tá no E é texto. isso que faz toda a diferença. Pode falar coisas que façam sentido, mas o que faz mais sentido é o que o enunciado pede. O enunciado ele faz muito mais referência à linha de montagem de Ford do que a própria ideia de fragmentação da produção. Porque fragmentação da produção amplia muito, deixa muito abstrato. Mas algo que foi do Fordismo é linha de montagem. Sem, assim, mistério. É algo dele. E aí é isso que ela falou. Tá na questão. É só conseguir interpretar. Vamos para a próxima. Mas acho que esse áudio é menos que 5 minutos. Tem minutos? Menos. A minha cara fazer isso, eu sempre gravo. Não, eu sou nervosa. Eu sempre gravo para pressionar, mas desculpa, tá? É porque é flow, senão. Mas eu vou dar assim. Eu lembro que eu fiz assim no caderno, eu fiz um comentário com ela, aí quando eu fui ler, a senhora foi lá, respondeu. Aí eu tava ainda quase convicta que era a letra E, mas aí eu não consegui terminar a leitura. Aí eu sou muito foi calma. bom isso acontecer pra gente estar, o que eu falei, prestando bastante atenção no que a questão está pedindo. Não, vou dar 5 minutos de verdade agora. Essa aqui é o exemplo que eu falei das geladeiras. Vocês não lembram não dessa fase que as geladeiras ficaram coloridas? É recente, ó. Tá escrito assim. Qual ano? De 2008. Que isso? Não viveu essa fase não? Que tinha... Eu lembro delas coloridas, vermelha. Aqui, azul, violeta. E aí tu conseguia comprar, às vezes, em loja, mas em site era comum. Aí no slogan aqui tá escrito assim, linha Brastemp You, você. Você vai montar uma geladeira do seu jeito
ou com a sua cara, mas se preferir pode montar uma como quiser. E aí isso só pode ser o quê? Pior que a questão nem fala o nome, a questão amplifica. E aí, ó, vou dar o tempo, tá? 5 minutos de verdade agora. São 9h37, 9h42, então, tá? Então, 5. Será? Esse é 5, né? Pô, vocês foram rápidos, hein? Que 5 minutos é esse? Foi menos de... Depois não tô entendendo. eu nem li, respondi. Eu não li. Porque se for pensar pela lógica, tem várias coisas. Hoje em dia eles seguem uma linha. Aí botou flexibilidade da indústria. Então eles estão sendo flexíveis com o produto deles. Exatamente, mas vocês foram muito rápidos. Deu tempo nem de exatamente. É isso, ela tinha acabado de falar isso. E isso é toyotismo, tá? É porque eu achei até que a questão falava qual é o termo, toyotismo, mas é isso. É letra C, flexibilização da indústria permite na produção sob demanda. Isso aí, ó. A mais difícil vocês responderam em segundos. Pode passar, por favor. Mas também foi o último assunto que você estava falando. Né? Então, não, mas tá tudo bem. Gente, essa terceira fase, ela tá em barra justamente financeira barra informacional, porque primeiro você vai ter o advento dos bancos e depois da informação com a internet. E aí é o que eu falei para vocês. Você passa a ter o papel do próprio mercado sendo regulado por meio de financiamento. Eu mencionei para elas, antes de você chegar, é o seguinte, um banco, ele se fortalece a partir dos juros que ele ganha em cima do empréstimo que ele te fornece. E aí, para as empresas, era essencial esses empréstimos. Só que isso está beirando, assim, em um aspecto que às vezes não é nem indústria. Qualquer empresa, para crescer, ela pede um financiamento. E nisso o banco só se favorece. E outra coisa, as empresas, por se tornarem agora tabeladas por meio de um mercado internacional, o valor que uma empresa custa vai depender do mercado internacional. Não é mais um país que diz, caramba, a Petrobras custa isso. Não. Quem é a Petrobras dentro do DIT, da Divisão Internacional do Trabalho? É uma empresa o quê? Extrativista, beleza, mas é extrativista de petróleo. Petróleo é extremamente importante. Então, as ações... Menina, falando muito rápido, eu tinha visto. Pois é, ela tá falando que foi muito rápido. Não, mas nem foi eu. Ainda ia dar um tempo. Mas só para especificar, a última questão, por você se tratar de geladeiras diferenciadas, você se torna flexível para adaptar ao seu gosto, à sua demanda. Então, é bem... É um produto, né? Que as empresas, ela tem uma linha. Por exemplo, vou dar o exemplo de uma receita. Se eu tenho uma receita e o chefe que criou a receita não vai querer que ela mude, ele muda a receita, ou muda a receita. Uhum. Aí, se ele permite, ele está sendo flexível. Ele está sendo flexível? Ele é adaptativo. Aí é praticamente isso. Realmente. E aí, gente, muito bom, tá? Um exemplo. Nessa fase, é os bancos que passam a ter o papel primordial do capitalismo financeiro. Especulação é quando a empresa, ela pode ser valorizada ou desvalorizada por meios de especulação mundial. E aí, por exemplo, na Ucrânia está tendo embargo, né? Eles estão sendo punidos... Não, perdão, a Rússia está sendo punida por fazer o que está fazendo e não manter acordo com os países da Europa, ou seja, ela está sofrendo boicote. Nisso, o valor de outras pessoas que fornecem o mesmo que a Rússia fornece aumenta, porque a questão da procura, a procura aumenta, e aí quem oferta está sendo punido, e aí concentra na mão de outros que ofertam, e eles podem definir o valor. Se eles estão sendo muito requisitados, é óbvio que o valor vai aumentar. Por isso a especulação. A especulação é o seguinte, se eu estou sendo muito requisitada, vou tacar o preço lá em cima. Oferta e procura. Né? Não tem para onde correr, eles vão ter que comprar. Todo mundo, não, petróleo é essencial.
Gás natural é essencial. Gás natural vem do mesmo lugar que petróleo. A diferença é em gás e o outro é em líquido, tá? Mas é tudo combustível fóssil. Pô, a gente usa para tudo, para fazer a máquina girar. E aí, se um está sendo prejudicado, os outros, opa, vão aumentar o preço. Petróleo a gasolina aumenta de preço o tempo todo porque a gente precisa da gasolina. E se o mercado está fazendo que o preço aumente, para aumentar os produtos no geral. É uma consequência, é uma causa e efeito. O leite aumentou. A consequência é o produto que vem a partir da derivada do leite aumentar também. O queijo, vocês viram o valor do queijo? Por que será? Você aumenta o leite, consequentemente aumenta o queijo. O valor do queijo, vocês estão comentando. 30 e pouco. Professora, Oi, Aumentando mais. professora, pode falar, Ana. para dar um comentário. É por isso que nós, né, povo, nós temos que ser estrategistas. Em que sentido? Eu estava observando esses dias que o aumento do consumo de frango e carne de porco aumentou muito. E se a gente observar, a carne vermelha ela já baixou o preço. Entendeu? Então, assim, as pessoas hoje, ninguém é mais bobo. Nem o pobre, nem o rico, ninguém é. A gente sempre está acompanhando as coisas. Lógico que eles ainda são mais espertos que a gente, né? Porque eu fico observando aí como é que eles podem botar tantos impostos em tudo que tu vai no mercado, tem um imposto. Por que não faz assim a mercadoria que é para consumo? Deveria ter um imposto único. Essa é a minha opinião, entendeu? Por exemplo, açúcar, arroz, feijão, leite. Em vez de ter cada um seu imposto separado, ter um imposto único para aquilo, entendeu? Sim. E aí, fala. Não, pode concluir. Não, era isso que eu queria colocar. Então, eu tenho observado que, por exemplo, aqui em casa, a gente consome muitas coisas, né? Mas quando a gente observa e vai no sacolão, por exemplo, e vê a batata inglesa, ela está mais cara que a batata doce. A gente compra batata doce, entendeu? E não compra batata inglesa. Então, assim, ainda mais essas coisas que estragam rápido, entendeu? Eles jogam fora, mas não abaixam o preço, a não ser que seja assim, em grande escala, né? Muita gente deixando de comprar, aí causa o abaixo do preço. E esse é um grande exemplo da própria especulação financeira, porque se você tem, por exemplo, um produto que ele está sendo muito buscado, até o caso do ovo, o ovo aumentou também. E aí por quê? Porque as pessoas começaram a optar pelo ovo, que era mais barato, só que nem o ovo continua barato. Lembra quando teve a caminhão deles? Acho que o ovo era caríssimo. Não só o ovo, a gasolina também. A gasolina da gasolina é. A questão da causa e efeito. E aí, o Márcio falou do preço da carne, por exemplo. A gente é o maior produtor de carne, de corte, sim. Só que a nossa carne vai mais para o mercado externo. Como é feito a tabelação do valor? Por meio da especulação. Se quem consome a nossa carne são outros países, por meio da DIT, que eu mencionei para vocês, se o que determina é a forma com que os países se dividem, quem produz o quê, quem compra o quê, a gente vai ficar muito mais refém do valor que outro país paga do que pelo que realmente vale. E aí, se a gente opta por exportar mais, ao invés de consumir aqui dentro, aqui vai custar mais. Porque fica menos aqui, retém menos do que vai para fora. Até porque se ganha em dólar lá fora. Para quem produz, é muito mais vantajoso ganhar em dólar do que ganhar em real. E outra coisa, Márcio, além dessa questão de como cada país se insere na divisão internacional do trabalho, você tem a questão do Estado intervindo menos. Se o capitalismo ele precisa de uma liberdade, o Estado não pode mais dizer abaixo saiu o valor. Não pode. Não pode, porque aí já é iniciativa privada, não é iniciativa pública, estatal. A Petrobras vai entrar aqui, ó. Cadê? Eu não botei, mas não mencionei aqui. Mas uma das coisas que acontece é que as empresas elas passam a ser vendidas em pedaços, em ações. Petrobras, hoje em dia, é 1/3, se eu não me engano, 1/3 privado, ou seja, 1/3 da Petrobras são donos privados, donos que compram as ações.
E aí, o que você vê? O Estado ficando cada vez menos forte para que o mercado se torne cada vez mais livre. E a globalização, que daqui a pouco eu vou falar, já para finalizar, a globalização é um adianto, porque a globalização vai permitir que empresa de outro país entre no seu país e faça morada. Seja lá qual for seu presidente, não importa o presidente, o que importa é que elas fiquem no seu país e lucrem com ele, com a mão de obra do lugar. Americanas, quais a Bayer, que é alemã, enfim, várias empresas que a gente tem até aqui em Queimados, se for mencionar, são estrangeiras, mas estão aqui, graças ao Supervia também, né? A Supervia é uma ação, e os trens da Supervia são chineses. Mas aí, foi bom você mencionar a Supervia. Supervia, Sebrae, que hoje em dia é Águas do Rio, não são estatais. Elas são empresas, como é que é o nome? São concessões. O Estado concede um serviço para que uma empresa privada forneça esse serviço. E aí, né, Luana? Você pensa assim, pô, professor, beleza, que liberdade é essa, então? Porque para eu pegar trem, só tem um trem. E aí, cadê a minha escolha? Cadê a livre iniciativa? Aí você vem a estratégia do mercado, que começa aqui nessa fase também. Monopólio. Vou dar um exemplo. Águas do Rio, que agora você tem outra opção de água? A não ser que faça a bomba, né? Que aí vai ser água a partir do que você conseguir. É monopólio. Supervia é monopólio. Oligopólio, bancos. Você vai ter ou Itaú, ou Santander, ou Bradesco, ou seja, o oligopólio é um conjunto de empresas que detém a maior parte dos consumidores. Aqui é quando uma empresa detém a maior parte dos consumidores. Truste é quando o Facebook comprou empresas menores, porque truste vem de pesca. Pescou um peixe pequeno, porque são um grande peixão. E aí você tem o cartel. O cartel, eu sempre dou um exemplo muito tosco, que eu sei que ninguém vai esquecer. Quanto custa um pastel na Feira de Queimados? Uns 5? Por aí. Vocês não vão encontrar um pastel menos de R$5, porque é um acordo entre eles para que o pastel custe o mesmo. Isso é cartel. Tudo bem que eu dei um exemplo tosco, isso aqui usa muito em droga, né? Narcotráfico. Sabe por quê? Para que todos tenham a mesma vantagem, eles estipulam um valor único para a mercadoria, para que todos se beneficiem, né? Digamos assim. Então, quão livre é o mercado? Aí vem as hipocrisias, tanto de um discurso quanto do outro. Isso é muito interessante saber. Aí aqui eu trouxe o Manuel Pastel só para vocês saberem que ele preveu que a internet faria com que as pessoas se comunicassem mais, que os transportes ficariam mais suscetíveis para a gente se comunicar, ir para outros lugares. E claro que isso falando em termos de pessoa, você querer viajar. Mas para uma empresa, pô, isso é genial. Os contêineres chegando com um monte de produto da China aí, transporte, comunicação, internet, suas compras online, chegando também a partir dos contêineres. Castel previu isso, tecnologias em rede. Milton chama essa terceira fase, que também é informacional por conta da internet, de revolução técnica e científica informacional. Falei para vocês, tecnologia vem de uma técnica muito moderna. As técnicas são revolucionárias, estão ampliando cada vez mais a possibilidade de tu ir, vir, de comprar. Se tu tivesse dinheiro, seria um grande capitalista também. Só que essa é a realidade. Só que a gente sabe em qual contexto a gente se insere, né? Ou é dona de indústria, é dona de empresa, ou é o proletariado. E aí, científica é a ciência, vocês percebem até pelos cursos. Há cursos que vão ser muito mais visados porque eles beneficiam com que alguns ramos eles tendem a continuar crescendo. A área da computação, de TI, ela é muito mais visada do que áreas mais tradicionais. Vou dar um exemplo, zootecnia. Zootecnia é muito mais específico o ramo de cuidar de animais do que uma agronomia, que as duas têm lá em Seropédica. E aí a agronomia tem Embrapa. Embrapa é Instituto de Pesquisa do Campo. Pô, o nosso campo é moderno, vocês sabem. Eu escrevi ali café, não sei o quê? Não. Nossos grandes produtos são esses. Então, você vai ter esse incentivo, inclusive estatal, para que muita gente seja formada nessa área. Mas não é falar que é pouca coisa, não. O nosso campo é moderno também.
Graças à ciência. Semente transgênica. Alguém tá com biscoito aí? Eu acho que eu joguei fora meu papel de piraquê. Pô, joguei fora. Tem um T aí? O seu é mais natural, né? O meu é mais natural. Apesar que Kellogg's é uma marca extremamente monopolista. Depois vou te oligopolista, vou te mostrar ali. Não tem. Mas é engraçado, não tem. Porque Kellogg's tá? Cereal transgênico? Nossa, eu vou te mostrar. Tem no mapa. Nem tem um biscoito e, pô, joguei meu piraquê fora. Meu piraquê tem, gente. Tem. Falou O T de transgênico. Mãe, tá vendo isso aqui? Só pra fazer você Não tem, não. Mãe, tá vendo isso aqui? Ah, eu joguei na hora. Homem, não fica comendo isso aqui, porque isso daqui tem O transgênico. Mas sabe a realidade? Todo alimento hoje em dia tem, praticamente. Porque para produzir mais, transgênico é semente modificada em laboratório. Para produzir mais, precisa não. A gente adaptou para que as sementes sejam assim. Por quê? Produção, visando sempre a produção. E aí você tem informática, claro, né? Hoje em dia, por meio remoto. Vocês sabem de onde surgiram os drones? Drone, assim como o próprio agrotóxico, foi por meio de guerras. O agrotóxico foi utilizado como agente laranja. A Bia deve ter explicado isso. Agente laranja lá na Guerra do Vietnã. Para você matar as tropas, você contaminava a agricultura. Só que nisso pegou com a população local também. Pessoas lá têm tendências a câncer até hoje, né? Por conta dessa situação de jogar veneno. A gente adaptou ao campo. A gente come veneno. E aí, outra coisa também, o que eu falei antes do agrotóxico? Eu tinha dado outro exemplo também. Enfim, estou falando tanta coisa. Só isso é ótimo. São vários exemplos, né, que surgem, mas enfim, basicamente, você tem a técnica, a ciência e a informação tete a tete. Um exemplo muito doido, a gente sempre pergunta, o que vocês estavam fazendo no 11 de setembro? Todo mundo tem uma lembrança, mesmo que vaga, a não ser que não tenha sido, ou era muito criança, não era nem nascido, né? 11 de setembro. Nem era, então. Foi que ano? 2001. 2001. Tinha 2 aninhos? Nossa. Eu estava vendo exatamente naquela hora a notícia da invasão por terrorista e presenciei ao vivo aquele ataque. O segundo ataque. O segundo ataque. E isso graças à informação. A gente hoje em dia acessa simultaneamente o que está acontecendo. Isso é surreal. Tá? O valor das coisas sobe e desce por meio desse acesso informacional também. Isso é a fase mais recente do capitalismo. E aí, pode passar, por favor. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Gente, é muito simples. Aí é o DIT, né? Relembrando, DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Incomodar. Nada, não Fala incomoda. do T. O T você diz o quê? Não, o T do biscoito. É que eu queria pegar o T que tá no piratê, mas eu joguei fora. Deixa eu ver. Não, mas tranquilo, pô, tava aqui, cara. Aqui, ó, dá licença. Deve ter sim, o piratê não é só Não, porque a semente é geneticamente aqui, ó. Olha que safada, eles estão colocando cada vez menor. Ninguém percebe isso. Olha só, diminuiu bastante. Aqui são sementes transgênicas, são sementes modificadas no laboratório para que você não fique suscetível ao tempo da natureza. Você dê o próprio tempo em que você vai cultivar os cereais, as leguminosas, enfim, tudo é muito modernizado, até o nosso alimento. E aí, tudo isso é ciência, tá? Gente, mas ele é mais propício a doenças, né? Exatamente. E aí você vê várias doenças cada vez mais tendendo a crescer, cânceres, né? Por exemplo. Hormônios, as meninas estão desenvolvendo muito mais rápido do que antigamente. Muito hormônio, os garotos também. Os pelos crescem muito mais rápido. Hormônio, o tempo todo. E aí tem coisas que a gente nem sabe ainda quais a gente nem sabe as consequências, que a gente está vivendo isso atualmente. O frango para o abate, tem, já me falaram que frango com menos de 3 meses sim, a gente consumir. O tanto de anabolizante, né? E aí você vê, até os seres vivos, eles já são artificializados, por mais naturais que eles deveriam ser.
Isso graças à ciência. Gente, relembrando, divisão internacional do trabalho, mais uma vez, é como cada país se insere nesse grande balaio mundial. Quem fornece o quê? Na primeira fase do capitalismo, que era mercantil, né, por meio das grandes navegações, você tinha aquelas que eram as colônias, que eram colonizadas, fornecendo produto primário, café, cana-de-açúcar, trabalho escravo, né, da África, que era extraído para usar de mão de obra. Na época você não tinha ainda esse capitalismo assalariado, era escravo. Aí, se você não fosse um grande um nobre, você provavelmente seria escravo ou burguês, no aspecto de ser comerciante, né? E aí as especiarias, né, entrando aqui nos produtos primários. E aí, se você fosse a metrópole, Portugal, Espanha, por exemplo, Inglaterra, você tinha aí a produção e exportação de produtos manufaturados, tapete, perfume, produtos mais beneficiados. No capitalismo industrial, e percebam que vai até o século XIX, porque teve aquelas fases, né? Carvão mineral, petróleo, informática, até chegar na robótica, que é mais high society. E aí você tem as colônias, que já podem ser chamadas de países subdesenvolvidos, né, pobres no caso, fornecendo também matéria-prima, produtos primários, e a metrópole fornecendo material industrializado, com mais valor agregado. Que é um exemplo? Carro. Os primeiros carros no Brasil vieram de fora, com o JK. O JK comprou esses carros para depois a gente começar a produzir carros nacionais. E até hoje a gente não produz tantos carros nacionais quanto outros países, né? A gente produz carros, até motos também, né? E aí você tem um capitalismo financeiro bem mais atual, em que os países aqui eles continuam fornecendo matéria-prima, mais um produto industrializado com baixo valor agregado, que aqui entra um suco, por exemplo. É industrializado. Não dá para falar que o suco não é industrializado. Mas aqui tu tem um computador, você tem um carro. Então aqui você tem industrializado tecnologia de ponta. E outra coisa, com capitalismo financeiro, empréstimo. Afinal, os grandes bancos, eles não são nacionais. Inclusive, muitas empresas nacionais pediram empréstimo para bancos internacionais para que a gente começasse a se industrializar. Indústria de base, Petrobras. A Vale do Rio Doce, que hoje em dia é Vale, é privada. E aí você tem o quê? A CN, o Márcio tinha até falado na aula de velha ordem mundial, a Companhia Siderúrgica Nacional, se eu não me engano. Eu não sei se ela ainda é estatal, não. Tenho minhas dúvidas, mas ela é siderúrgica. Está lá em Volta Redonda. Volta Redonda parece até Cidade Fantasma. Tu vê o céu assim, vermelho, parece Stranger Things. Porque é siderurgia puríssima, né? Dá-lhe, dá-lhe extração. Nossa, é surreal. Pode passar, por favor. E aí vamos tentar. Essa é longa, mas é fácil. Vai por mim. E essa eu vou dar 5 minutos porque ela é longa. É fácil. Vou apagar aqui, tá? Fala muito, né? Professora, rapidinho. Pode falar. O que significa manufaturado mesmo, que eu esqueci? Manufaturado é um produto beneficiado. Só que na época não é um beneficiamento muito evoluído. É você transformar uma matéria-prima em um objeto. Espelho, tapete, perfume, produtos mais habituais, não necessariamente não são produtos primários, né? Por meio dos produtos primários, você transformou ele em uma outra coisa, mas de forma bem simples, porque era contexto do século XVI, né? Não tinha lá tantas coisas. Tá bom? Ok, obrigado, tá? Nada. Vou dar um tempo aí para vocês fazerem. Cadê minha folha? Aí o que eu faço? Eu vou deixar o slide com você mesmo, porque eu tenho a folha de exercício deles também. Aí quer que eu te envie, que tá em PDF? Deixa eu contar aqui os minutos, tá? Tá, deu 8 horas agora, 8h05 eu vou ir. Nossa, você não conta. Tá bom. Pelo menos elas se mantiveram, né? Te mandamos. Cadê você? Beleza. Repegadinha?
Então, muito bom essa questão, porque é em sequência. Então, dependendo do que você marca, tem que obedecer a sequência. Desenvolvimento do capitalismo. É, evolução do capitalismo. É porque, tipo assim, no texto, a pergunta mesmo já considera Cara, o desenvolvimento do capitalismo. isso é bem comum também. Às vezes o Enem, antes de ter o Enem, era específico das instituições. Vai colocar um textão, vai resumir o assunto, mas vai te perguntar uma outra coisa. Não que não tenha a ver, tem a ver, mas, pô, se tu tiver com muita pressa, lê o enunciado aqui. Mas o texto ajuda. Mas isso aí são técnicas até do Enem, né? Pra fazer mais rápido. Aham, exatamente. Deixa eu ver. 2 minutos. Mas aí é só responder na sequência certa. Porra, eu rabiscando o quadro todinho, né? É que esse piloto não sai. Sai espacial, rápido aí sai tudo. Eu também uso ele também pro final da aula. Nossa, Canso. 20 minutos só. caraca. Eu vou trazer, é porque eu recarrego o meu nas escolas. Acho que é assim. Essa é uma, né? Quem marcou assim acertou. Porque tá na sequência certinha. Isso, é. Capitalismo Vai ser comercial, isso. industrial e financeiro. Muito bem. Tá vendo, gente? É tranquilo, né? Muito obrigada. Parabéns. Pode passar, por favor. O Enem tem muita coisa aí. Tem mesmo. Tá vendo? Ó, mudou a ordem. Gosta, né? Idêntica que Não, você fica. são várias respostas. Pode passar, pode que é um passar. texto pra descansar. Isso aí. Sim. Só tu pegar a partezinha meio que tu já infunde. Quantidade para alunas. Ó, essa aqui é um exemplo de uma estratégia do capitalismo. Não sei se vocês sabem, mas Sadi e Perdigão se juntaram. A questão fala disso. E aí, quando eu estava falando das estratégias do mercado, de ser monopolista, oligopolista, enfim, etc., dá uma lida aí, tenta marcar aí qual seria. Caramba, cara. Caraca, você tá lá, tá aqui no chat. Vou marcar aqui também. Me manda no meu número. Quando for 8 e 8, eu corrijo com vocês. Te mandar por lá? Meu número mesmo. Tá, então vamos para os dois. Tem que marcar vocês disponível. Oi? Uma perguntinha, a senhora vai marcar igual o outro professor marcou a resposta? Eu posso mandar no próprio grupo. Ah, não. Na folha que ele vai mandar, no final tem um gabarito. Ah, tá. Mas eu deixei bem no final para... Porque aí, assim, até chegar em casa eu já esqueci. Não, tá tranquilo. A gente tem a nossa nuvem. Eu acho- Mas ele também. Pensa. Eu acho que é B. Deixa ela ler. Isso tem pegadinha também na palavra, tá? B, eu acho que é B. Por causa da palavra. É parecido. Deixa eu mandar pro Nilson. Ele vai mandar para vocês, tá? Foi show. Onde que deixou a cela aqui? Sei lá. Eu tô brisando aqui. Mas é verdade, Pô, ainda tô pagando. Roubaram faltando uma semana, um mês Que pra isso? acabar a Também história. acho que é ver. Acertou. É isso mesmo. Só poderia ficar em dúvida em relação a que ele também ficou por conta dessa palavra, monetarista. Monetarista é dinheiro físico. Eu li ali monopolista, eu já. Exatamente. Eu acho que é essa. Mas pela descrição. Conclusão, né? O quê? A descrição do monopolista. Ampliação da participação no mercado. Exatamente. Exatamente, parabéns. Até porque diminui o custo de comercialização. Pô, quem vai comercializar não vai diminuir o custo, não. O pessoal vai pagar Elas fizeram uma fusão, as duas empresas, né? boa. E em consequência disso, por ser duas empresas ótimas, né? Grandes que disputavam entre si. Isso. Aí é sim, ampliação da participação do mercado. Foi genial, é genial. A gente menciona, não é uma crítica, não, pô. Se a gente fosse um grande capitalista, a gente faria o mesmo. É porque a gente critica
porque sabe, né, que é uma desigualdade muito grande. Mas, pô, para eles faz todo sentido ter esses mecanismos. Pode passar, por favor? Tá falando, alguém tá falando? Parabéns. Parabéns. É muita lógica. Ó, outra muito interessante aí para fazer. Essa é sobre o quê? Essa eu botei aí, mas ela podia ter entrado lá na parte de industrialização também. Ó, essa é muito interessante. Aqui, quem gosta do ramo da publicidade pode trabalhar muito isso, como cada propaganda vende uma ideia. E aqui tá falando exatamente disso, tá? Tá apagada a luz. Tenta ver de qual fase, de qual modelo produtivo essa característica que se trata. Eu vou esperar também. É muito interessante, gente. Será? Vou esperar mais uns minutos. Deixa os colegas terminarem. Quando for 8 e 11. 11 e 12. Não. 8 e 12. Propaganda é fogo, cara. Essa verde aí, não sei nem que sabor de verde é esse da Coca-Cola. É o que? Chá? É? Chutando bem chutado, porque... Não, então. Tá. Porque tá mais contigo, é a água, É porque você chegou depois da explicação, mas tá no caminho certo. Quem que ele falou? Onde? Não, tá escrito ali. Deixa eu ler. Boa. Boa que o slogan diz muito. Eu vou abrir aqui do celular, porque a imagem tá ruim mesmo. Nossa, é muito bom você ter falado isso, porque o slogan diz muito também. Peraí. Ó, a primeira diz assim, qualidade. Mantida a qualidade em que você confia. Aí a segunda, viva o lado Coca-Cola da vida. A C, novas escolhas e o mesmo prazer. A D, sua sede ganha asas. Viva Coca-Cola, deliciosa e refrescante. E aí, não sei se vocês sabem, mas o Papai Noel, ele foi uma criação publicitária da Coca-Cola. Uhum. Ele era verde e passou a ser vermelho com o tempo. A cor da Coca-Cola é patenteada. A cor da Barbie também é patenteada. O rosa da Barbie, só a Mattel tem o direito de uso. O vermelho da Coca-Cola também. Gente, é surreal. É surreal. Tem coisa que a gente só pode usar se pagar o direito autoral para usar. Usar uma cor? Uma cor, uma imagem. Música. No YouTube. Não sabia disso, não. Juro pra ti. Tem um tipo da cor. Já viram Pantone? Pantone? Uma marca assim de cores. A galera da rede social adora botar as cores de Pantone assim. São registros de cores. E aí tudo é registrado. Porque tudo é mercadoria. Aí vamos lá. Ao longo de 2 séculos de existência, as características estruturais do sistema capitalista permanecem inalteradas. Nele, contudo, houve importantes mudanças que redefiniram a forma de produção e consumo de bens. Essa é a razão pela qual estudiosos reconhecem momentos distintos do capitalismo denominados como modelos produtivos. A forma com que se produz, né? As campanhas publicitárias guardam forte coerência com esses modelos. A imagem publicitária que expressa a característica do modelo produtivo fordista é qual? Eu acho que essa segunda é a B, né? A B. Então, quando você tem assim, viva o lado Coca-Cola da vida, está mostrando algo muito mais diferenciado. E que lado Coca-Cola seria esse, sabe? Um lado mais espirituoso, não se sabe. Aqui, novas escolhas do mesmo prazer. Ainda está demandando de você uma característica sua. Tá assim, muito personalizado, muito, sabe? Muito amplo. E aqui, sendo fordista, não faz tanto sentido. E aqui seria mais o quê? Sua sede ganhar algo também muito liberal, muito assim, reflexivo, mas o fordismo é papum. É o caso. Acho que é a letra A por causa daquele A sequência. Também tem um pedacinho ali no texto, ó. As características estruturais do sistema capitalista permanecem inalteradas. Exatamente. Onde está escrito isso? Lá no começo da questão. Ó,
aqui você tem uma sequência, inclusive pela estética da garrafa. É uma garrafa de vidro. Do começo da Revolução Industrial. Poxa, Fordista. Sim, algo antigo. é algo antigo. E aí tu vê a sequência. Se a linha de montagem em sequência, você mantém a qualidade, porque você mantém o mesmo produto. Não tem essa de diferença, não tem essa de ganhar asa, nem de você matar sua sede. Manutenção do mesmo produto padrãozão. E aí, pela estética da garrafa, tu vê. Até as garrafas atuais, que são PET, 2 litros, elas têm, se você botar uma daquela ali perto da outra, ela lembra, tem uma característica, ela evoluiu, mas ela continua com aquela essência ali. Sim, mas até o caso que eu falei para elas, não sei se ela já estava, Amanda já estava. Não, você tinha saído para ir no banheiro. Teve uma época que a Coca-Cola, ela estava com os nomes, né? Na lata. E se você não achasse seu nome, no site você poderia pedir sob demanda o seu nome. Legal. Isso é toyotismo, produção sob demanda, não é fordismo. A Coca-Cola Eu quase fiz isso para pedir meu nome, mas aí a Coca-Cola ela se adapta. tem gente que deve ter essa latinha até hoje comigo. Vários frascos de bebida vira artigo de coleção. Monster. Os adolescentes adoram colecionar Monster, porque é colorido. Adolescente. Monster é um energético, passa pra mim. É coisas de muito shopping. Menos de 18 Monster eu com menor de 18 anos pra ver se eles não sabem o que é Monster. Eu não sou tão jovem. Mas eu só sei porque eu tenho aluno da cidade. Aquele azul eu gosto do Pô, coleciona a garrafa de energético, tá de sacanagem. Monstro, eu pensei que no mínimo Mas fosse o uma jogo bonequinha, sabe? Tem uma bonequinha. É isso aí, essa boneca aí. Monster High. É isso. Gente, então, já caminhando. Já finalizando aí, finalmente, globalização econômica, mundializa o espaço geográfico a partir da ligação econômica. Vocês veem, as empresas dialogam entre si, independente da origem delas. E tanto que o nome disso é transnacional. Quando uma empresa ela transcende sua sede, ela monta filial em vários lugares que ela vai ter mais vantagem, tá? A partir da interligação política, os blocos econômicos vão sendo formados. A gente viu nova ordem mundial. Vocês viram que vários polos de poder surgem, não é mais só 2, se tornam vários. E aí isso é política também. Social, né? Você vê aí a discrepância de países ricos, países mais pobres, por conta da população poder ser mais bem inserida no mercado de trabalho, ter a continuação dos estudos, qual é a qualidade desse estudo também, isso tem ligação com a globalização. E a cultura, nossos gostos. Eu gosto da cultura porque eu sempre observo os objetos que a gente usa. Tudo bem que a Havaianas é brasileira, mas deixa eu pensar. Eu não quero dar mais exemplo do meu tênis, quero pegar outra marca. Marca estrangeira que algum de vocês esteja usando. Tá todo mundo bem brasileiro aqui, né? Tem made in alguma coisa. Ipanema é brasileira, Granema é brasileira. Olha, nossa, também nacionalista. Isso é raro acontecer. A bolsinha a bolsinha de onde? A sua bolsinha ali, Silvia, é da onde? Nem sei. Mas enfim, tirando nossos celulares. Puma, com made in onde? Nem sei. Com licença. Tem made in alguma coisa? Não. Posso falar uma coisa? Por mais que esse tênis tenha sua sede, ele está tão velho que saiu. Por mais que a sede dele, quem pensa o designer da Nike, esteja nos Estados Unidos, sabe quem produz? Tailândia, Indonésia, Brasil, onde a mão de obra é mais barata. O All-Star hoje em dia está sendo produzido no Brasil. Repara, né? Pede alguém que comprou mais recente, pede Ele pra deve ter perdido a qualidade, né? por conta Porque de... você pega o All-Star aqui, agora o Converse, você pega o All-Star hoje, Exatamente. aquilo que a senhora falou, você pega o All-Star hoje, você vai comparar com o All-Star antigo, Não é a mesma coisa. O nome disso é obsolescência programada. Os produtos eles perderam em qualidade para que o tempo médio de vida deles seja menor. Sabe para quê? Para você comprar outro. Esse capital de dinheiro Tem que repor. é igual você também, doutora.
A memória do celular, ó, Apple, cara, a Apple é sinistra. Ela não tem cartão de memória, ela tem armazenamento interno. E aí, se você quiser um celular que dure mais pra ter mais memória, tu vai ter que pagar mais por ele. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, que teve uma crise. Eles fabricavam mais do que o pessoal comprava. Isso foi no Fordismo. Eu falei para elas da Grande Depressão. Na crise de 29 foi por superprodução. Mas nesse caso, quando eu falo assim, pô, em termos culturais, os produtos que a gente compra, às vezes são de origem estrangeira, mas que a gente está pagando mais caro por um produto mais Menos qualidade. com menos qualidade, porque a tendência é fazer com que nessa padronização de todo mundo consumir o mesmo, você produza mais. Um exemplo, fast food. Fast food, né, em alguns casos, nem parece comida, parece uma coisa, porque já vem sacolado, e aí você só monta e come. Tem comida ali, comida que dura meses, inalterada, porque tem tanto induzidos, né? Tem tantos medicamentos, agrotóxicos químicos para manter, né, eles consumíveis, conservados, que deixa de ser algo mais natural e passa a ser algo mais artificial. E aí é só comparar, um alimento orgânico, ele estraga muito mais rápido. Teve uma propaganda que eu vi, acho que foi do Bob's. Não lembro agora o que foi. Ele pegou, botaram um hambúrguer lá, fizeram um hambúrguer, ele camuflado e tal. Aí fizeram assim, como é que nosso hambúrguer mofa assim. Nossa! Porque falavam que o hambúrguer do McDonald's ficava batendo. Sim. Uma forma de dizer que é natural, um alimento natural. Mas, pô, se fosse realmente um alimento natural, ele estragaria tal como um alimento natural estragaria. A própria carne daria bicho, sabe? Porque é uma carne, ela vai ser decomposta. Mas, enfim, eu entendo que há um controle sanitário também. Mas só para situar vocês, que justamente por conta dessa mundialização, dessa globalização, é possível a gente acessar lugares que estão distantes. Aí David Harvey mostra isso, como dá a impressão que o mundo está diminuindo, mas porque está ficando tudo muito veloz. Aí a imagem não está muito nítida, mas aqui é um exemplo de como era a velocidade em um barco à vela. Eu vou ler daqui, não precisa nem apagar, que eu consigo ler daqui. Mas no começo aqui, que o mundo era grande, entre aspas, a velocidade de um barco à vela, de uma charrete, uma carruagem, né, era de 16 km. Hoje em dia, tu chega a 1.100 km por hora com os jatos. Então a impressão é que o mundo está encurtando, mas é a impressão. E isso é uma teoria, tá? Porque em alguns casos você vai ter, pode passar, já finalizando o nosso último slide, não vou tomar o tempo de vocês tanto mais, se tiver hora, a impressão é essa, só que, não eu vou deixar para a gente fazer em casa, tá? Não vou ficar puxando, cobrando muito de vocês, não. Pode passar. Eu acho que vou ter, ó, cadê a marca que tu tá? Kellogg's, aqui. Kellogg's. É Kellogg's, né? A Kellogg's não é só marca de biscoitos. Ela é marca de quê? Cereal, de mais o quê? De sucrilho. Produtos de higiene. Higiene eu nunca fiz. A Kellogg's acho que é assim de... não, é P&G que é de higiene. Unilever. Obrigada. Nestlé é absurda também. Inclusive, aquela indústria que eu trabalhei era uma como chama essas empresas que terceirizada que prestava serviço para P&G. E outra coisa, isso é do capitalismo mais recente, porque quando você terceiriza, você isenta de te contratar servindo para você, enquanto funcionária, alguns direitos trabalhistas. E aí se isenta da responsabilidade trabalhista de uma empresa para com você, já que eu terceirizo essa responsabilidade para uma empresa menor. Só que essa empresa menor, ela presta serviço para essa grande empresa. E aí, um exemplo, essas lojas Marisa Líder, tudo, mais de uma notícia, mais de uma questão que eu já li, traz como informação que essas roupas, elas são produzidas por pequenas costureiras.
às vezes de base, e volta para Marisa, volta para CA. E aí você paga 70 conto num vestido, ou mais, né? Alguns É um casos, trabalho escravo, né? análogo, eles chamam análogo à escravidão. Mas no fim das contas é assim. E assim, a contratação, de acordo com a demanda dessa empresa, no caso a P&G, que foi no caso, Grandiosíssimo. foi uma contratação em massa. Exemplo, a terceirizada estava com estoque abarrotado e ela tem que dar conta porque ela recebe muito bem para isso. Então, o que ela faz? Ela contrata essa mão de obra que a gente pode dizer que é escrava. Precarizada. Isso. Trabalha nessas condições porque a gente não tem... Respaldos, né? Não tem EPI nenhuma, entendeu? Sim. Muitos acidentes acontecem e por um tempo assim... EPI, produto de Equipamento pessoal, Isso, equipamento de segurança do trabalhador. Aí, acompanhar se o ambiente é insalubre. Isso, todas essas questões da segurança de trabalho, né? trabalhador. Então, o que acontece? Ela contrata em massa, num regime de 3 meses. temporário, experiência, né? Que eles chamam de Isso, experiência. que pode ser revogada ou não. Então, ela pode renovar, por exemplo, se ela fez um contrato de 30 dias, ela pode, 45 que eles falam, né? Pode renovar para mais 30 ou 45 dias e trabalhar em cima disso para poder entregar a demanda da empresa contratante dela. Vocês estão entendendo? Perfeitamente. Acabou isso? Exatamente. Bateu essa meta? Todo mundo vai embora sem tantos direitos. Contrata outros para não Sim, pagar os segue. impostos. Sem tantos direitos. Vão lá, dão Assinado. uma pequena porcentagem, gente, isso existe. Eu tô olhando para ela, eu tô lembrando de um caso. Você é diarista ou empregada doméstica, que hoje em dia tem a diferença. Porque se você trabalha mais de 2 dias na mesma casa, ele tem que pagar tem que assinar a sua carteira de trabalho, porque virou lei. Então, mas ela, assim, na questão disso, ela queria assinar a minha carteira. Como ela tem um trabalho que eu esqueci o nome que se dá, de loja, logística. Então, ela não poderia assinar logística na minha carteira por conta de que eu não trabalho na loja dela, eu trabalho na casa dela. Entendi. Entendeu? Sim. Aí eu, para facilitar, ela paga no NPS. E aí, isso é muito bom, porque ela ainda teve a consciência de pagar pelo menos uma seguridade para você. Mas em muitos casos, minha mãe, por exemplo, ela entra como diarista para que ela não precise, o patrão dela não precisa assinar. Ele não pagar por esses direitos, mas aí tem um contraponto. Nesse caso, igual ela falou, se for despedido, vai com uma mão na frente e outra atrás. Uma diarista ficou doente, pandemia, quantas pessoas ficaram desempregadas? E a empresa, ela vai se responsabilizar? Não vai, porque está se tornando mais flexível. Às vezes nem é nacional, às vezes nem tem, pelo contrário, tem ainda até mais flexibilidade por meio de incentivo governamental, no caso, isenção fiscal. Ou seja, uma empresa ela entra já com vantagens. E aí ela se apropria de mais vantagens desses trabalhadores, desses lugares que precisam, sim, desses postos de trabalho. Só que a custo de quê? A custo de quê? Né? Aí, professora, só para fechar, aí esses 3 meses, né, você vai receber lá, dar uma merreca. Caramba. Você se matou lá, porque é um processo, é uma opressão, né? Que você tem que trabalhar por tempo. Correr, né, para poder auxiliar a produção. Caramba. E você é cobrado. Eles gritam até com os funcionários para poder cumprir a meta de tempo. Aí, no final das contas, você é mandado embora, eles não têm responsabilidade nenhuma, nem pagam trabalho, nada. Vai lá te dar uns dias trabalhado, mais uma porcentagem disso, daquilo, que dá uma merreca. Dá uma merreca. Isso que a gente está vivendo, esse processo de também uberização. E no caso dela, ótimo, a patroa está pagando ela teve essa consciência, né? Mas em contrapartida ela perde
o PIS, ela perde FGTS, ela 13º, férias, então acaba sendo também trabalho escravo. E 13º não é benefício, não. É a soma dos dias trabalhados que não fechou, né, durante os meses, que no fim das contas, somando os dias, né? Como é que se fala? Os dias sobrados, né? Eles são somados e aí tiram um outro mês, um 13º mês. É muito doido, porque você vê, não é um bônus, é uma necessidade, é uma necessidade, é um direito, Mas enfim, gente, só para finalizar, foi bom vocês me darem esses exemplos, porque esse cara, o Milton, ele falou que a globalização é um discurso de que todo mundo seria integrado, tal qual o Marshall falou, todo mundo faz parte de uma aldeia, todo mundo conversa com todo mundo, dialoga com todo mundo, mas ele traz isso como uma fábula, é um discurso, como perversidade, seu exemplo traduz isso, reforça desigualdades de países pobres com países ricos e uma possibilidade. Aqui é tipo um suspiro. É o seguinte, do mesmo jeito que a globalização ela vem para extrair, você enquanto tendo voz nesse grande mundo, você também pode produzir uma outra globalização, uma globalização mais humana. É um caso de uma iniciativa local. Esse projeto aqui, vamos supor, a gente cresça, publique e aí se amplie em outros lugares, oferecendo acesso à educação gratuita e de qualidade. Então, isso é uma forma, esse cara, ele falou isso, que do mesmo jeito que a gente é usado, a gente pode usar e tirar benefícios mais humanos, sociais, positivos, para que essa globalização seja muito mais positiva para as pessoas, não só, né, exploratória. E é isso, finalizei aqui. Não vou mais cobrar exercício, porque é cansativo a gente ficar toda hora assim, mas todos vão estar na folha com gabarito. Tendo dúvida, pode me perguntar. Até que eu coloco sempre no final, no meu e-mail, mas pode deixar. Mas até no final, assim, mesmo tendo e-mail, o link da nossa nuvem, pode me perguntar por WhatsApp, tá? Não me incomoda, não. Agora, quem está ali no centro daquele mapa? PG, Kellogg's, Kraft, empresas que são internacionais. Coca-Cola. Mas é isso, tá, gente? Finalizei. Muito obrigada. Professora, maravilhosa aula. Eu que agradeço. Só é maravilhoso que vocês participam. Muito obrigada. Eu que agradeço de verdade, gente. E aí, estamos juntos sempre, independente de amparo, independente de aula, de sala de aula, fora daqui também, tá bom? Pode contar comigo. Tá bom. Eu acredito muito no acesso à universidade, sim. Eu sou daqui, do São Enxênio, eu já falei com eles dois. Estudei no Luiz Guimarães e eu entrei para a Rural novinha, com 17 anos. Eu incentivo todo mundo. Eu também estudei em Guimarães, mas eu não entendo. Mas Guimarães você tem relação afetiva, né? Em que ano? Eu entrei lá em 2006 e durei até 2012. 2006? Tchau pra galera. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Muito obrigada, viu? Esqueci, gente. Perdão. Muito obrigada. Até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite, Nil.